Bem, queridos, hoje nós vamos estudar acerca do tema a infinitude de Deus, mais um atributo que nós vamos refletir nesta noite, juntando já com os outros estudos, já pensamos, refletimos acerca da espiritualidade de Deus, Deus é espírito, já falamos acerca da simplicidade de Deus, Deus é simples, e agora vamos falar um pouquinho da infinitude de Deus. E, de fato, nós vamos falar um pouquinho, porque esse é um tema bastante amplo, né? Aquilo que nós podemos atribuir a Deus como infinito, na verdade, se Deus é infinito, então cada um dos atributos de Deus é infinito. E aí nós poderíamos gastar aqui bastante tempo falando sobre cada um dos atributos de Deus dentro do aspecto da sua infinitude. Nós vamos escolher, na verdade, três aspectos que daqui a pouco nós vamos mostrar. E vamos refletir acerca do quanto esse aspecto de Deus ele é importante, né? Ele é fundamental, né? Se a gente pode dizer assim, dentro daquilo que Deus é. Deus é essencialmente infinito. Quando a gente pensa acerca da infinidade de Deus, nós entramos dentro de um parâmetro de compreensão. Deixa eu ver aqui. Pronto. Que, de fato, vai trazer uma realidade que para nós já é difícil por natureza de compreender, né? Porque nós somos finitos, né? Nós apenas compreendemos aquilo que, de alguma forma, cabe dentro da nossa mente, dentro da nossa, do nosso do conceito, daquilo que para nós faz sentido, daquilo que para nós pode ser percebido, pode ser calculado, medido de alguma forma. Então, começar, né, justamente tentando entender aquilo que é infinito, já mostra que a nossa tarefa ela é uma tarefa praticamente impossível. Como compreender o que é infinito? Entenda, em termos de extensão de algo que é infinito, que tudo que você conhecer acerca daquilo que é infinito será nada dentro do infinito, né? Filosoficamente será um nada. Olha, eu conheço esse tanto acerca de algo que é infinito. Bom, se é infinito, então esse tanto virou nada dentro do infinito. Então, mesmo que você conheça um tanto maior, esse um tanto maior continuará sendo nada. E você pode conhecer muito, e esse muito é um nada ainda. Bom, a gente pode, né, usar essa ideia filosófica, embora que ela não represente a totalidade, né, do que efetivamente o é, porque aquilo que nós conhecemos acerca de Deus, de fato, é aquilo que Deus se revelou a nós, é aquilo que Deus quer que nós conheçamos acerca dele. O grande problema é que nós não entendemos a extensão daquilo que Deus revelou a nós. Eu coloquei aqui um iceberg para a gente tentar brincar, né, com essa noção, no sentido de percebermos que aquilo que está em cima da água é aquilo que Deus revelou a nós. Vamos pensar na Bíblia, a palavra de Deus, 66 livros que falam acerca do caráter de Deus, como ele age, o seu amor por nós, o seu plano de salvação, né? Tudo que diz respeito a Deus e é revelado seria esse iceberg, né? A parte que está em cima da superfície. Mas esse iceberg, ele é tão grande já que ele vai além das nuvens, né? Ele sobrepuja, inclusive, as próprias nuvens. Então, mesmo olhando para aquilo que está revelado, nós não conseguimos entender ou não conseguimos ver tudo, né, o que está revelado. Nós já temos uma dificuldade em relação à parte revelada. Agora, há uma parte que não está revelada, né, que está debaixo da superfície. E essa parte, ela é infinitamente maior do que a parte que nós vemos. Então, até a Bíblia mesmo, né, o texto bíblico fala lá em Deuteronômio, né, que as coisas reveladas pertencem a nós e os nossos filhos, e as não reveladas pertencem a Deus. E mesmo as coisas reveladas, para nós, elas são de difícil compreensão, dada a sua profundidade, né, dada a sua extensão. Bastaria pensarmos em Deus como uma trindade
e que, né, já entendemos aí a dificuldade de se conceber Deus em qualquer parâmetro de comparação, né? Em qualquer parâmetro de comparação, nós teremos dificuldade de compreender a Deus. Esse estudo, queridos, ele é tão importante para nós, para a nossa vida de fé, porque fala acerca de Deus e nos ajuda a ter uma compreensão melhor sobre aquele que é o nosso Pai, aquele que é o nosso Deus, e as implicações para a nossa vida, como também nos ajuda na defesa da fé e na evangelização, quando falamos acerca de Deus. Nós estamos num país e no mundo, de forma geral, que tem se tornado cada vez mais anticristão. Nós vivemos num período chamado de pós-cristão. Então, antes era muito mais fácil pregar o evangelho no Brasil, por exemplo, em que a maioria esmagadora das pessoas tinham uma cultura católica. Então, as pessoas poderiam até ser os católicos nominais, mas ele já apreciava a figura de Cristo, né, já reconhecia os valores morais e as questões assim estéticas da nossa fé, e você precisaria apresentar a eles o evangelho de salvação, mas para ele é mais fácil. Mas a nossa cultura está se tornando cada vez mais secularizada, mais paganizada, mais anti-Deus, né? As pessoas elas não querem reconhecer Deus, elas confrontam a própria existência de Deus. E aqui vai, um ponto importante é perceber que ah, os ateus, né, propriamente, são aqueles que querem que você apresente uma evidência de Deus. Não, me dê uma evidência de Deus, né? Essa fantasia que você crê, esse mito, né, essa ideia que vocês criaram, essa invenção humana, me dê uma evidência de Deus. E qual é o grande problema que eles têm, né? Não nós, mas eles têm. É que Deus, ele não se evidencia dentro dos termos humanos, né? Você não vai pegar um pedaço de Deus e oferecer, está aqui Deus, né? Ou você vai dizer, olha Deus ali, né? Olha um vento de Deus, olha a voz de Deus, olha uma gravação de Deus, enfim, uma evidência nos termos humanos. É verdade que Deus se mostra em toda a sua criação, isso está na palavra, mas o ateu não vai enxergar isso, né? Ele quer ver, né, uma prova da existência de Deus através do seu binóculo, através do seu aparelho de medir, através de uma fórmula, de uma maneira racional. E aí ele vai cair nesse problema, o problema de que o nosso Deus é um Deus infinito, né? Deus infinito. E pensa então em termos de proporcionalidade, em termos de tamanho, o que que é infinito? Essa ideia para nós já se constitui numa dificuldade, porque nós, né, não sabemos apreciar ou ter uma proporção do que é infinito, porque o infinito é exatamente a ausência de proporção, né? Você não consegue pensar no tempo infinito, no espaço infinito, matéria infinita, qualquer coisa que é infinita, para nós se torna incompreensível por natureza. E talvez, né, a, o aspecto material assim mais fácil de imaginarmos e compararmos é com o universo. O universo conforme ele foi criado por Deus. E o universo ele é algo que é visível, mas não todo, né? Existe uma parte, né, vamos dizer, infinita, e aí são mais questões de cálculos, né, físicos, matemáticos, da astronomia, para se medir, né, assim, hipoteticamente o tamanho do universo, mas ainda assim é apenas uma ideia, né, não é um cálculo que você possa efetivamente realizar. E Deus, efetivamente, ele não pode ser nem comparado a isso. Você não pode nem dizer assim, olha, você sabe o tamanho do universo? Né? O universo é gigantesco, né? Você tem aí não sei quantos trilhões de anos-luz e tal, e você não pode comparar isso com Deus, né? Porque Deus é infinito, é muito superior a isso. Não há uma medida de comparação de grandeza, de ordem de grandeza de algo criado com o próprio Deus, né? Ele transcende essa realidade. Então, sempre um grande perigo querer comparar Deus com qualquer coisa.
A própria palavra, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Traz o texto que diz: A quem me comparareis para que eu seja igual? Deus faz ele faz esse desafio, né? Com quem que você vai me comparar? Ele é o incomparável. Então, qualquer ordem de grandeza se torna absolutamente nada diante dele, né? Nada. Quando a Bíblia apresenta comparações de Deus, elas servem apenas para que nós possamos ter uma ideia, né? A gente possa olhar ali a ponta do iceberg, né? E falar assim, ah, estou entendendo, né? Existe um iceberg e tal, mas não que a gente possa, a partir disso, né, ter uma noção como Deus sabe, né, a respeito dele mesmo. Então, vamos falar um pouquinho acerca desse tema, que é um tema fantástico, é um tema intrigante, assim, né? Para a nossa mente e certamente fantástico para a nossa fé. Então, vamos pensar um pouquinho na definição de, pensar aqui na definição de infinitude. Vou aumentar um pouquinho aqui a letra, pensar um pouquinho nessa definição aqui do que é a infinitude. Então, a infinitude de Deus refere-se à sua grandeza sem limites, que transcende todas as categorias humanas de medida ou compreensão. Então, não há como você medir, né, a categoria do que é infinito. Infinito é algo que é imensurável, né? Então, obviamente, não há como se compreender o que é imensurável, o que não tem limites em termos de grandeza. A gente brincou um pouquinho no primeiro estudo sobre uma música das crianças, né, que fala que meu Deus é grandão. É claro que é uma música para crianças, e assim você tenta falar na linguagem delas, né? De maneira que elas possam entender que Deus é muito grande, mas de fato não é uma linguagem precisa, é claro, porque dá uma ideia material ou espacial de um Deus que não, não é um Deus que enche espaço, né? Porque ele não é matéria. Então, não se trata apenas de uma infinidade numérica ou de extensão física, mas de uma qualidade que define a natureza de Deus como ilimitada e incomensurável. Então, é uma questão de natureza de Deus, né? Não há como você tentar encaixá-lo em qualquer tipo de fórmula de uma ou outra maneira. Então, é obviamente que isso deixa qualquer ateu frustrado, porque você vai dizer para ele: olha, não tenho como te dar uma evidência daquele que é espírito, daquele que é infinito, porque você não tem condições de poder entender, né, essa infinidade de Deus. Isso sem entrarmos no mérito do aspecto de que sem a ação do Espírito Santo não vai entender mesmo, né? Esse é outro aspecto que é ligado à condição da pessoa, né? A condição de morte espiritual. Bem, Deus é infinitamente grande em todos os seus atributos, o que significa que ele possui cada perfeição em um grau ilimitado, em um grau ilimitado. Então, quando você pensa no amor de Deus, por exemplo, que é um atributo tanto conhecido quanto amado, né? Quando a gente fala acerca do amor de Deus, agora a gente entende o que é amor, né? A gente entende o conceito de amor, aí a gente olha para o conceito bíblico de amor, é algo bastante sublime, né? Algo que é diferenciado completamente da visão humana acerca do amor, é exemplificado, né? É provado lá na cruz do Calvário, o amor de Deus, e aquele amor na cruz em que o próprio Deus, na pessoa de Cristo, dá vida por aqueles que eram merecedores da morte e os seus inimigos, é a expressão máxima desse amor. É lá onde nós aprendemos acerca da infinitude desse amor. Então, é um lugar, a cruz, que nós ficamos olhando, né? Fixamos o nosso olhar e não conseguimos tirar o olho dali, porque a profundidade do que está envolvido é muito grande, é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão. Olhando ali a cruz, vemos o amor infinito, a justiça infinita, a misericórdia infinita, a bondade infinita,
a santidade infinita, né, e tudo que é infinito sendo é, percebido em algum grau por nós que observamos aquela cena ou que lemos a palavra de Deus, né, e temos o nosso coração aberto. Então, Deus revela esses aspectos da sua infinitude, mas de uma maneira que nós, seres finitos, pequenos e limitados, possamos compreender. Nós falamos um pouco disso na aula passada, que existe um termo, né, na teologia que chama-se linguagem de acomodação. Na verdade, eu acredito que tenha sido João Calvino próprio, né, o próprio teólogo, que cunhou essa expressão, na linguagem de acomodação, que é a ideia de que Deus, sendo infinito, sendo um Deus, né, majestoso, grandioso, para falar conosco, ele utiliza uma linguagem que seja compreensível a nós, mortais, né? Pequenos, limitados. Então, Deus fala de uma forma que nós possamos compreender. Então, veja, a infinitude de Deus, ela abrange, então, todos os seus atributos. Quando a gente pensa nos atributos de Deus, nós podemos falar da onipresença, da sua imensidão, da sua eternidade, do seu conhecimento e também do seu poder, da sua santidade, do seu amor, e poderíamos também acrescentar outros atributos. Eu não vou colocá-lo aqui para não ser muito extenso, mas, voltando aqui um pouquinho, nós vamos gastar hoje um pouco de tempo na onipresença e na imensidão de Deus. Poderíamos gastar tempo. Nós vamos ainda falar sobre o conhecimento de Deus, mas hoje nós vamos nos ater na questão da onipresença de Deus e na sua imensidão. Então vamos lá. Primeiramente, né, a gente precisa dessa comparação com a finitude humana, porque tudo aquilo que nos diz respeito a Deus, para tentarmos entender, nós precisamos de um ponto de partida. E o ponto de partida é naquilo que nós compreendemos, naquilo que está ao nosso alcance. E o que está ao nosso alcance é, né, a nossa própria realidade, uma realidade que aponta para uma condição de fragilidade, né, e uma condição de finitude. Então, a infinitude de Deus estabelece um contraste direto com a finitude humana, destacando a diferença essencial entre o Criador e a criatura. Todos nós, com muita facilidade, podemos reconhecer que somos finitos, somos limitados, né? E isso é importante. Olha que não é todo mundo que entende isso, viu? Né? Tem gente que acha que é meio poderoso, né? Assim, as pessoas está no coração do homem, né, de alguma forma querer ser uma espécie de divindade. A gente sabe que isso está ali no bojo, né, do pecado, querer ser como Deus. Então, às vezes a gente precisa ser lembrado de que nós não somos Deus, ao contrário, somos finitos. A palavra de Deus, ela tanto exalta a infinitude de Deus, quanto ela ressalta a nossa finitude, especialmente nos Salmos 39, Salmo 49, também o livro de Eclesiastes, Salomão fala acerca da nossa condição como mortais, né? Ou seja, você trabalha, trabalha, você junta coisas e depois morre. Você vai morrer, vai tudo ficar. Então ele fala, né, o que que é isso? É vaidade, né? Correr atrás das coisas humanas é uma vaidade, né? E a nossa vida assim é um ciclo pequeno. Salmo 90, Moisés também fala, né, que todos os nossos dias se passam debaixo da ira de Deus, que a nossa vida é como, né, somos comparados a uma erva que de noite viceja e no outro dia já seca. Então nós somos frágeis, somos limitados. E isso nos coloca numa condição, né, de tentar entender aquele que é simplesmente o outro. Ele é totalmente diferente de nós. Ele não é comparável a nós, ele é totalmente diferente. Então, a gente só vai entender algo acerca desse Deus diferente, o outro, se ele se revelar a nós, né? É o que ele faz através da sua palavra. E se ainda assim ele nos der condições de entender a sua palavra.
que é o que ele faz com o seu espírito. Enquanto Deus é ilimitado em todos os seus atributos, o ser humano é marcado por limites em todos os aspectos da sua existência. Então, tudo que há em nós é limitado, né? Todos os aspectos da nossa existência. Esse contraste reforça a transcendência de Deus e a dependência absoluta do homem em relação ao seu Criador. Então, aqui está um aspecto também importante para a apologética, porque a pessoa quer ter uma evidência daquele que é transcendente. Ele precisa entender, olha, você está querendo uma evidência de quem é transcendente. É aquele que está num outro patamar, né? Como se a gente dissesse, numa outra dimensão. Olha, você quer enxergar uma dimensão que não é visível a nós. Ela não pode ser percebida nem pelas nossas condições humanas e nem pelos nossos termos humanos, né? Deus se revela a nós nos próprios termos dele. Ele é quem nos convida, ele é que vem a nós, ele é que se mostra a nós por vontade própria e não pela vontade do homem, né? Então, é um contraste entre a transcendência e a nossa dependência absoluta de Deus. Vamos lá. Ok. Ok, então eu tenho um quadro aqui que fala um pouquinho sobre a finitude do ser humano, o que que ela envolve, essa finitude do ser humano, rapidamente, né? As limitações espaciais, os seres humanos são limitados em sua capacidade de ocupar e se mover pelo espaço físico, né? Nós já temos aí essa limitação. As limitações temporais, a vida humana ela tem tempo de duração, expectativa de vida finita, limitações no conhecimento, né? O nosso conhecimento só é daquilo que nós apreendemos durante o tempo que nós pudemos viver e também dependendo das experiências que nós tivemos. Nós vamos acumulando conhecimento. E aqui é onde também é um ponto que nós também podemos usar de forma apologética, que os ateus, ateístas, eles querem um conhecimento, né, da qual eles, né, julgam poder julgar o próprio conhecimento, né? Eles acham que tem uma condição de poder julgar a realidade de Deus. Mas qual é o conhecimento que ele tem para poder julgar algo que é infinitamente superior a ele mesmo? E nós também, seres humanos, somos limitados em termos de poder. Então, olhando para esses quatro aspectos, cinco agora, né? Limitações morais e espirituais, nós vemos a nossa total diferença em relação a Deus, né? Deus não tem limitação espacial, nem temporal, nem de conhecimento, nem de poder, e muito menos de sua santidade, né? Em tudo isso, nós vemos, né, a nossa pequenez e limitação. Bom, aí você tem, né, o texto bíblico, a- com quem comparareis a Deus ou que coisa semelhante confrontareis com ele? E aí eu queria que você lesse depois o texto de Isaías, capítulo 40, que é aquele texto que Deus procura mostrar a sua grandeza em relação às nações do mundo. Veja que quando Deus se revela desta maneira, ele sempre se revela com um propósito. Deus não é assim, não posso dizer, né? Não tem uma expressão exata, mas Deus não ficaria gastando informação sem um propósito específico, definido. Então, quando Deus, lá em Isaías capítulo 40, ele se revela como um Deus que é infinitamente maior do que as nações, ele diz que as nações são como um pingo num balde, né? Elas são como um vácuo, como menos do que nada diante dele. Deus está querendo mostrar para o seu povo que esse povo não deveria ter medo das nações, por mais ferozes que elas fossem, por mais terríveis que elas aparentassem, porque Deus é infinitamente maior do que tudo que existe. Então, ele usa essa expressão: com quem comparareis a Deus ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então, esse Deus é o incomparável. Hebreus 6,13, olha, é um texto interessante porque diz assim: visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo.
O juramento, ele é um ato que é bíblico, né? Não é errado jurar, desde que você, de fato, cumpra, assuma a responsabilidade no ato que você jurou, né? A gente fala assim, jurar por Deus é errado. Depende. Se você jurar de forma irreverente, aí é pecado. Mas quando você jura por Deus, você está empenhando a sua palavra e colocando Deus como testemunha. Então, não existe autoridade maior do que Deus. Na minha infância, a gente jurava pela mãe, né? Fazia umas coisas assim, mas querendo colocar peso na palavra, né? Nesse sentido, é errado, né? O juramento não pode ser usado de forma banal, mas quando nós colocamos diante de Deus, por exemplo, casamento, aquela palavra dada, né, do noivo para a noiva, é um juramento, e aquilo é feito diante de uma autoridade, seja ela o juiz de paz, seja ele o pastor ali, mas, sobretudo, é uma palavra dada diante de Deus. Agora, veja o que o texto está dizendo, que não havendo ninguém superior por quem jurar, então Deus jurou por si mesmo. Tem até um hino que a gente canta, né? E Deus por si jurou e eu nele confiei. E para, né? Tem um hino assim. Então, Deus jura por ele mesmo porque não há nada maior do que ele. Então, ele assume a responsabilidade daquilo que ele promete. Salmo 8, versículo 4. Salmo 8 também é um salmo bem interessante, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Então, primeiramente, o salmo, para depois mostrar que o homem para Deus é um ser que tem importância, né? E esse salmo aponta para Jesus. Mas ele começa fazendo essa pergunta. Quando você olha para o homem, né? A gente tem aqui uma fotinho de né, da perspectiva da Terra ali a partir do espaço, a gente simplesmente desaparece, né? Nós não somos nada. Se nós colocarmos uma perspectiva ainda mais distante, o planeta Terra vira uma bolinha de gude, mais distante vira um pó, né? Mais ainda desaparece completamente. Então, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Então, é importante essa noção de proporção da nossa pequenez diante do Senhor. Então, a infinitude de Deus, veja aqui alguns versículos. Segundo livro das Crônicas 6:18, quando Salomão, né, vai entregar ali a construção do templo, mas ele sabia que esse templo não poderia ter Deus ali, né, conter Deus dentro dele. Então ele diz: mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Interessante essa pergunta, né, porque ela nos remete a Cristo, né, e a resposta é sim, em Cristo Jesus sim, mas no sentido né, de Deus, no sentido de limitá-lo, não. Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, Salomão tinha plena consciência de que ele não estava fazendo uma casa para conter um Deus como os deuses pagãos, que você poderia colocá-lo ali dentro para ele morar, né? Na verdade, esse Deus ele não pode ser contido dentro de um espaço físico. Grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Agora falamos acerca do entendimento de Deus. Aquilo que Deus conhece não pode ser medido. Então é incalculável, né? Você não tem como usar algum parâmetro de comparação, seja em gigabytes, terabytes, né, em termos de informação da parte de Deus. Ele simplesmente sabe, né? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Mais um texto que mostra essa realidade de Deus. Não tente entender Deus dentro né, dos seus termos, dos seus conceitos de grandeza, porque a grandeza de Deus, ela é insondável, ela não pode ser comparada. Com respeito a Deus, a infinitude não descreve uma quantidade matemática nele como a extensão através do espaço à grandeza do número. Em vez disso, fala de sua transcendência qualitativa sobre todas as coisas concebíveis. Então, Deus é infinito em sentido intensivo, qualitativo e positivo. Deus é infinito em sentido intensivo. Então, tudo aquilo que Deus é, ele é
né, intensamente aquilo, né, qualitativo, né, todas as qualidades são perfeitas e infinitas em si, e tudo aquilo que Deus faz dentro do aspecto, né, positivo daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. Então, toda essa realidade, ela é ligada por essa condição da infinitude. Não queremos dizer por infinitude que Deus é totalmente indescritível. Olha aí, isso é um ponto importante. Ou arbitrário, né? Arbitrário seria uma coisa que não precisa ter lógica, nexo, ligação de nada com nada, simplesmente é algo que é e ninguém sabe explicar nada a respeito. Não, pois ele se revelou, né? Esse Deus se revelou. É interessante a gente entender isso, que ao nos formar, ao nos fazer, ao nos criar, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E essa característica, essa condição, ela é necessária justamente para entendermos esta realidade de Deus, a existência e aquilo que Deus revela a nós. Veja que os animais não foram feitos à imagem e semelhança, eles não podem entender, né? Eles agem por instinto. Mas nós, com o nosso raciocínio, intelecto, percepção da realidade e compreensão espiritual, podemos compreender quem Deus é, naquilo que Deus se revela a nós. Então, ele se revelou e sempre age consistentemente de acordo com a sua própria natureza. Há um aspecto interessante é que, né, se por um lado Deus é transcendente a tal ponto que você não vai poder dar uma evidência desse Deus a alguém que peça essa evidência, por outro lado, Deus não é irracional, uma ideia, né, um conceito irracional, assim, fantástico, no sentido de fantasia, que não faça sentido. Não, né? Esse Deus, ele é um Deus que é conhecido exatamente pela sua criação. A criação é o que a gente chama da revelação natural de Deus. E a revelação natural já mostra que é um Deus que faz as coisas de uma forma ordeira, né? Que ele cria as coisas de uma maneira conectada, que faz sentido, ele põe leis na natureza e nós podemos estudar essas leis, elas fazem sentido, né? A matemática faz sentido, a física faz sentido, a química faz sentido, né? E assim a gente pode compreender as conexões das coisas, o que revela algo acerca de Deus, né? Deus trabalha dentro de uma, abre aspas, né, racionalidade. Ele trabalha dentro de uma ordem nas coisas e ele imprimiu essa ordem em nós como criaturas suas. Então, ele se revelou e sempre age consistentemente a essa revelação. A infinitude de Deus é a sua liberdade de toda e qualquer limitação pela ordem criada, né? Deus não está preso àquilo que ele criou, né? A gente pode dizer que Deus não depende daquilo que ele criou, ele é totalmente livre, né? Enquanto nós somos completamente dependentes, a nossa geladeira está cheia de coisas que a gente precisa abastecer o nosso corpo para se manter de um dia para o outro. Além da água, além, né, do oxigênio e tantos fatores, a gente é totalmente dependente do habitat, né, ao nosso redor. Enquanto Deus não, né? A finitude de Deus dá a ele ampla liberdade, né, de nunca necessitar de nada fora dele. Há uma razão mais prática pela qual os pecadores não amam a infinitude de Deus. É o fato que ela humilha o homem, né? De fato, a infinitude mostra para nós a nossa finitude. É muito interessante quando, às vezes, eu tenho a oportunidade de trocar ideias, né, com ateístas, e quando eu começo a revelar Deus e mostrar assim a condição do homem, a finitude dele, eles ficam muito bravos, né? Ele não aceita, né? Ele não gosta. Geralmente me deixam falando sozinho, porque ele não consegue continuar um diálogo em que ele vai percebendo que para Deus ele não é nada, né? Ele é muito pequeno para querer entender Deus, né? Então geralmente eles começam com um salto alto, assim, arrogantes, né? Querendo lacrar com afirmações falsas ou querendo, achando que é muito simples, né? Destruir a ideia de Deus e no final eles acabam sumindo ao perceber que Deus, quando é apresentado, os deixa diminutos, né? Minúsculos. Eles somem de cena diante
da grandeza de Deus. Bom, a incompreensibilidade, infinitude com respeito à nossa compreensão. Ficou meio quebrado aqui. Deixa eu fazer um ajuste. Então, a incompreensibilidade é a infinitude com respeito à nossa compreensão. Gente, o textinho não tem nada a ver, tá? Foi o melhor que eu achei. Ah, Salmo 145, versículo 3: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Então, já falamos que existe essa nossa limitação de tentar compreender Deus. Como uma criança tentando tocar o céu, nós falhamos, mas ainda assim apontamos na direção certa. Essa é uma frase que eu achei interessante do livro do Joel Bick e que representa o seguinte, né? Deixa eu aumentar aqui. A ideia é que nós, quando olhamos para o céu, né, uma criança tentando explicar o que é o universo, ela vai, na melhor das hipóteses, né, apontar para o céu e falar: aquele é o céu, né? E ela vai dizer, inclusive, assim: eu estou tocando o céu, né? Ela vai levantar a mão e falar assim: eu vou tocar na estrela. Então a gente sabe que ela não conseguiu tocar na estrela, mas ainda assim ela não está de todo errada, né? Ela está na direção certa, a estrela está lá e ela está com a mão no céu, né? No céu assim, do alcance dela. Então, quando nós tentamos entender Deus, né, é mais ou menos nessa proporção. A gente pode não entendê-lo completamente, mas nós estamos na direção certa, que é a direção que o próprio Deus se revela a nós. A incompreensibilidade de Deus refere-se à sua infinitude em relação ao nosso entendimento. Então, Deus é infinito dentro da nossa ótica, né? Porque nós somos finitos. Então, a gente olha para Deus e percebe que ele está além, né? Mas, para Deus, isso não é uma dificuldade dentro dele. Essa incompreensibilidade de Deus, ela diz respeito a nós, mas não a Deus, né? Somente Deus conhece Deus, né, como Deus, assim, na sua inteireza, né? Nós conhecemos Deus dentro da parcialidade, né, dentro da condição que nós podemos ter. O nosso conhecimento de Deus, olha só, não é idêntico ao seu conhecimento de si mesmo. A gente vai ver isso mais em outra aula sobre o conhecimento de Deus. Então, Deus tem um conhecimento único dele mesmo e de tudo que é externo a ele. A gente tem aquele texto que fala, né, que Deus não vê como vê o homem. Por quê? Porque Deus vê, de fato, né, o que é o homem. Nós apenas enxergamos, vamos dizer assim, externamente, fazemos uma ideia, interpretamos, mas Deus sabe. E o conhecimento dele, acerca dele, né, é um conhecimento diferente. Então a gente pode dizer assim, que Deus tem um conhecimento dele que nós não temos. E o que nós temos de Deus é aquilo que ele quis revelar a nós. Então a gente sabe porque ele quis que a gente soubesse. Então, é o conhecimento finito e análogo daqueles criados à imagem de Deus. João Calvino comentou: nós somente louvamos a Deus corretamente quando estamos preenchidos e consumidos por uma admiração extasiada pela imensidão do seu poder. Isso aqui é muito importante, né? O teólogo famoso, né, João Calvino, mostrando que existe uma aplicação prática para essa noção da incompreensibilidade de Deus. Quanto mais nós reconhecemos esta grandeza de Deus sobre nós, mais isso nos inspira a adorarmos a Deus naquilo que Ele efetivamente é, né? A gente, humanamente falando, temos um desejo de apequenar as coisas para que elas caibam dentro da nossa compreensão. Eu lembro que quando eu estudava na escola estadual, né, no período, vamos dizer, do ensino, tinha um fundamental, depois no colégio, né, acho que antes do colégio mesmo, eu não gostava de matemática. Por quê? Porque eu não entendia matemática. Eu tinha uma dificuldade doida de poder entender matemática. Até que entrou um professor que sabia explicar matemática com muito mais fluidez e facilidade. Eu passei a entender e passei a gostar, né? Então, quando a gente compreende, a gente passa a gostar. E muitas vezes, em relação a Deus, a gente quer gostar dele se ele couber dentro da nossa cabeça. Mas, no sentido da adoração, né, e da percepção correta de Deus, ele sempre será incompreensível. Quando nós o adoramos assim,
como um Deus que é imenso, né? Um Deus que não poderá caber dentro da nossa mente, tanto aquilo que ele é, quanto aquilo que ele faz. Entenda, perceba que essa incompreensibilidade de Deus, ela atinge não só aquilo que Deus é, mas aquilo que ele faz também. Muitas vezes a gente fica perplexo, a gente não entende, né? Vamos dizer assim, recentemente caiu aí um avião de uma forma absurda, né? As coisas vão ser descobertas, as razões, mas a gente olha aquilo, vidas que foram destruídas, literalmente, né? Pessoas que foram esmagadas ali pelo peso do avião, da situação como um todo, e criança, né, que morreu, e aquilo deixa a gente assim, né, com o estômago doído de ver aquela realidade. E a gente pode perguntar, mas Deus, por quê, né? Para que um negócio desse? O que que eles fizeram? Ou isso, aquilo? E é claro, temos algumas respostas mais gerais da palavra em relação à condição do homem, em relação à soberania de Deus, mas nem sempre isso nos satisfaz. A gente quer mais, né? Eu quero saber assim, mas tinha uma razão específica para isso? Aquelas pessoas fizeram alguma coisa para merecer isso? E Deus poderá não nos responder na nossa vida. E assim, em relação às questões que nos cercam, né? O nosso dia a dia, a gente passa por situações que a gente fica assim perplexo. Mas esse Deus que é incompreensível, ele também age de forma incompreensível. E é por isso que ele requer de nós a fé para aceitá-lo, né? Vamos colocar essa expressão com todo cuidado, né? Aceitar Deus na sua realidade incompreensível e a mesma fé para aceitar as ações incompreensíveis de Deus. E aí você tem vários textos que mostram isso, né? Olha, é, que nós devemos crer, né, no Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que o justo viverá pela fé, e assim sucessivamente, porque não vamos entender, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz a palavra de Deus. Então, ainda dentro desse tema, lá no livro de Jó, Zofar, né, um dos amigos, diz assim: porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? É uma resposta, é uma pergunta cuja resposta é não, né? Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Então, veja que esse amigo de Jó, tentando mostrar a grandeza de Deus para Jó, Jó pecou, eu entendo assim, errou nas falas dele muitas vezes, né, ali questionando também o porquê das coisas serem daquela forma. E esse amigo ele estava procurando mostrar a grandeza de Deus. E veja que ele precisa dos elementos físicos, materiais, para fazer essa comparação, né? Sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar, né? Que são proporções gigantes, mas pequenas diante de Deus. Paulo orou para que os santos conhecessem a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, né? Mesmo reconhecendo que a plenitude de Deus em Cristo excede todo o entendimento. Então, né, excede o entendimento. Não há como se compreender, mas ao mesmo tempo ele ora para que nós possamos conhecer o amor de Deus. Devemos nos lembrar regularmente, quando estudamos a doutrina de Deus, de que não podemos conhecer Deus exaustivamente. Então, já temos falado acerca disso. E podemos descrever Deus, mas não podemos dar uma definição exata dele. Isso é interessante, teologicamente falando, porque uma definição exata, a gente tem na nossa confissão de fé o quem é Deus, né? Deus é Espírito, mostrando lá toda a realidade, colocando todos os atributos de Deus. Deus é santo, é poderoso, é infinito, é eterno, e você pode colocar todos os atributos de Deus assim lado a lado, mas ainda assim isso será impreciso e não tão será impreciso, né, para dizer assim, não será perfeita a descrição de Deus, porque a nossa mente, palavras propriamente, né, palavras que são usadas dentro da nossa língua portuguesa, elas não conseguem atingir a realidade de Deus. Elas nos dão, de novo, uma ideia. Então, não temos uma definição exata. Por isso que, quando Deus se dá a conhecer,
ele usou a expressão, né, o eu sou, né, o eu sou te enviou. Jesus usou também essa expressão, né, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, dando essa ideia de que ele é, simplesmente, né? Então, a melhor descrição de Deus é essa, né? Deus que é. E ainda a incompreensibilidade de Deus nos ensina a submeter nossas mentes inteiramente à palavra de Deus para que possamos conhecer a verdade sobre ele. Não existe outro caminho que a palavra de Deus para conhecermos a verdade dele. Jó 5,9 diz: Deus é incompreensível, aliás, né, Deus é incompreensível não apenas nas profundezas secretas do seu ser, mas também na glória manifesta das suas obras. Olha que interessante, né, que essa incompreensibilidade de Deus, ela também se mostra através das coisas criadas. Ele disse que Deus faz coisas grandes, inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Então, por exemplo, nós seres humanos somos visíveis, existe passados aí tantos milênios desde Jó, nós hoje temos toda uma tecnologia, ciência capaz de ler, né, o homem, assim, fotografá-lo por dentro, usando ultrassonografia, é, computadorizada, coisa de última tecnologia, a gente, né, já vai no DNA ali, então a gente conhece, mas a gente sabe que ainda há muito a se conhecer, mesmo do ser humano. E diga-se aí em relação à terra, à natureza como um todo, ao mar, né? Dizem que o mar ainda é muito pouco conhecido em relação à sua extensão. Então, mesmo nas coisas conhecidas, físicas da natureza, ainda é muito para se conhecer, né? Elas revelam essa condição de Deus, embora sejam finitas. Jó reconheceu que Deus faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar e maravilhas tais que se não podem contar. Salmo 92, 5 diz: Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Né? Olha aí, quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Então, as obras de Deus, elas dão um vislumbre de quem é esse Deus. Por que devemos esperar compreendê-lo plenamente? Se o compreendêssemos, ele não seria Deus. Então, vamos aprender a glorificar o Deus incompreensível. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a imensidão. Opa, estou aumentando aqui a imensidão. Imensidão e onipresença de Deus. A infinitude com relação ao espaço. Ao espaço. Então, a gente fala muito da onipresença de Deus. E nós podemos pensar na presença de Deus de três maneiras. Isso tudo é reflexão teológica, quando a gente fala acerca de Deus, né, e lê a palavra, então a gente chega a algumas conclusões. Então, nós podemos pensar na presença de Deus essencialmente, que é a presença do seu ser completo, sem limitações espaciais. Ou seja, não existe lugar do universo ou fora dele, se a gente pode usar essa expressão, em que Deus não esteja presente. Inclusive, diga-se, o inferno também tem a presença de Deus. O inferno não existiria sem Deus. Alguns fazem, né, criam na cabeça aquela ideia de Hollywood de que o inferno é o lugar onde o diabo está lá com seus chifrinhos e o tridente espetando as pessoas, né, que o inferno é do diabo, mas não é. O inferno é para o diabo, os seus anjos e todos aqueles que o seguem. Então, Deus está presente no inferno também, mas a presença de Deus no inferno é uma presença de ira. Deus manifesta sua ira no inferno. Então, não há nenhum lugar em que Deus não esteja essencialmente presente. Ele está em todo lugar. Mas existe aquilo que a gente chama da presença pactual de Deus, que é uma presença especial que faz parte da atividade reveladora dele, seja no julgamento e na salvação. Então, isso que a gente vê na Bíblia, muitas vezes Deus se revelando, né? Então, é o momento em que ele fala assim: Olha, eu estou aqui, hein? Né? E aí ele fala ao homem, né? Fala através dos profetas, fala através da nuvem, do fogo, fala através das teofanias, né? Aquelas aparições, assim, anjos. Então, é Deus falando: Olha, estou aqui, estou presente, vejam, né? Percebam a minha presença. Então, a gente chama isso de presença pactual ou presença especial também. E aquela chamada de presença encarnacional,
que é o grande milagre quando Deus une a sua natureza, a natureza de Deus, à natureza humana, né? E isso acontece em Cristo Jesus, se fazendo assim presente em carne e osso, né? Diante dos olhos das pessoas. Deus está ali, né? Quem vê a mim, vê o Pai, né? Eu e o Pai somos um. Então, lá está Deus de forma encarnacional. A gente não vai entrar nesse aspecto, porque isso faz parte mais da cristologia, né? Um outro ângulo aí do estudo da teologia. Então, ainda sobre a imensidão de Deus, a presença especial de Deus repousa sobre sua infinitude com relação ao espaço, pois sua capacidade de manifestar-se às pessoas em qualquer lugar se baseia em sua presença real em todos os lugares. Deu para entender? Né? Essa presença pactual ou especial de Deus, ela é possível porque, antes de tudo, Deus está presente em todos os lugares, né? Mas ele se revela, ele se manifesta de uma forma especial quando ele quer, né, deixar clara a presença dele. Veja que diz Isaías 6,3: toda a terra está cheia da sua glória. Então, assim, tudo, né, a terra inteira está permeada pela glória dele. De novo o texto lá de Salomão, né? Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, né? Os céus dos céus é o infinito, quanto menos esta casa que te edifiquei. Então a imensidão de Deus significa que ele é o Senhor do espaço. Ele está acima do espaço, né? Do meio onde nós habitamos. Ele criou, né, o próprio espaço. E como autoexistente, Deus é a sua própria casa, por assim dizer. Como Deus não habita em nada feito por mãos humanas, em nada que ele criou, então ele é a própria casa dele. É óbvio que Deus não precisa de casa, né, mas ele existe nele mesmo. Então, a imensidão de Deus, ela não o localiza fora do espaço, né? Como se ele estivesse ausente da sua criação. Isso é um ponto importante também. Existe o que se chama de deísmo. E no deísmo é a crença de que Deus criou o universo como se tivesse dado corda na criação e saiu, né? E simplesmente viajou, foi embora, deixou as coisas funcionando dentro das suas leis, né? Lei da física, lei disso, daquilo, está tudo funcionando, então Deus já fez o seu papel e agora vai assistir de longe. Não, Deus está presente na sua criação. Ele está presente em toda ela. Olha o que diz o Salmo 139, Davi, um salmo também muito interessante, que diz: se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, da onde você vai escapar de Deus? Porque Deus está presente. A gente não pode dizer assim, Deus está fisicamente presente, né? No nosso, nos nossos relacionamentos, a gente fala, olha, eu quero ver se você está presente ali, né? Inclusive de mente, a sua mente está presente, é diferente de simplesmente estar fisicamente presente. Eu quero você todo presente ali. Pois é, no sentido bíblico, Deus está todo presente em todo lugar. Há uma expressão aqui muito interessante que a gente vai ver aqui em seguida. Na simplicidade do ser de Deus, tudo de Deus está presente em todo lugar, né? Isso é uma coisa que eu paro para refletir e é profunda demais em relação a Deus, né? Porque é aquilo que a gente viu, aquilo que a gente estudou semana passada, a simplicidade de Deus, né? O todo de Deus está sempre perfeitamente conectado, né? Deus é todos os seus atributos e tudo de Deus está presente em todo lugar. Então Deus não está, né, sei lá, com a mente lá no Japão, ou vendo o que está acontecendo na guerra da Ucrânia e aqui assim dividido, a atenção dele não, ele está presente totalmente em todo lugar. E aí esse autor aqui, ele fala uma frase que eu acho que é sensacional, ela quebrou assim, mudou um paradigma na minha cabeça, né? Isso quando eu li a primeira vez, já tem uns anos atrás, né? Ele diz assim: Deus atende a todo ser individual e suas preocupações como se não houvesse outro ser. Então, assim, Deus ele é um Deus tão grande que é como se você tivesse um Deus só para você.
Então, esse Deus ele está 24 horas só cuidando da Alessandra, por exemplo, né? Ou da Ivete, ou do Claudecir, ou do Wilmer. Ele está ali, ó, só cuidando de você. A atenção dele é todinha sua. É uma coisa que encanta quando a gente para pensar nisso. Imagine assim, né? Isso no âmbito humano, né, ter alguém que tem dedicação exclusiva para você. É uma pessoa que dedica toda a vida dela, pensamento, força, emoção, tudo dela dedicado a você. Bom, essa é a realidade de Deus para conosco. É como se houvesse, né, Deus fosse um Deus só para nós, né? Ele está lá conosco o tempo todo. Então, Deus atende todo ser individual e suas preocupações como se não houvesse outro ser, né? Ele pode se dedicar a nós. Isso faz parte dessa condição da infinitude de Deus. Então, vamos ver aqui algumas aplicações aí dessa imensidão. Primeira, cultivar uma consciência da presença de Deus onde quer que formos fará muito para promover a santidade em nossas vidas. Provérbios 15:3 diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, não tem onde escapar, né? De Deus a gente não tem onde escapar. O ser humano até gosta de uma privacidade, né? Gostamos assim, quero ficar agora recluso. Mas quando Jesus, né, fala sobre como se deve orar, ele diz assim: Olha, e você e tu, entra no teu quarto e fechada a porta do teu quarto, orarás a teu pai que está em secreto. Então, assim, primeiro, se esconda para você ficar na presença dele. E você pode se esconder de todo mundo, menos de Deus, né? Na verdade, quanto mais escondido você estiver, mais você vai sentir a presença de Deus ali. Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso muda. A gente tem existe uma expressão, né, chamada corandeu, né, que é perante a face de Deus, a nossa vida é vivida o tempo todo diante de Deus. Deus está interessado em nós, né? Então, ele nos vê o tempo todo. Isto para a nossa alegria e para o nosso constrangimento também, né? Como não? Porque nós somos pecadores. Pense na situação de Adão e Eva lá no jardim, quando eles pecaram contra Deus. Qual foi a reação deles? Eles quiseram se esconder. E aí a gente lê o texto e acha infantil, muito infantil, até patético, querer se esconder de Deus atrás das folhas das árvores. Mas é o que eles tinham. Mas o que eles corriam, na verdade, era da própria sensação de constrangimento. Eles estavam, né, assim, sem graça, como se diz, né? É quando você é pego com a boca na botija, né, como se diz a expressão. Alguém pega você fazendo uma coisa errada, né? Você é tomado, né? Fica corado de vergonha, né? O rosto queima. Acho que isso deve ser uma experiência, especialmente na infância, né? Isso acontece, você fazendo uma coisa errada, alguém vai lá e fala, o rosto queima, você fica sem graça, não sabe o que falar, você quer se esconder, né? Se pudesse desaparecer dali. Então, é assim que a gente fica. Por quê? Né? Deus está presente conosco. E por isso o pecado é uma coisa desafiadora contra Deus. Veja que, né, a gente não dá para entrar aqui muito nos detalhes por causa do tempo, mas entendam o quanto essa doutrina da infinitude de Deus também torna tudo infinitamente maior na nossa mente. Quando você pensa no que o pecado representa para Deus, pensa em algo infinitamente terrível. Não é uma coisa qualquer. Quando você peca diante dos olhos de Deus, né? Você faz algo que desagrada a Deus, que confronta a Deus, é uma atitude de rebelião contra toda a ordem criada, contra a santidade de Deus, é um ato de ingratidão da sua parte, é uma atitude, né, que deflagra uma guerra contra Deus depois dele ter feito tudo por você. Então, isso traz uma reação de Deus, né? Uma reação terrível, porque ela é proporcional àquilo que Deus é. Então, essa visão da infinitude de Deus, ela traz uma proporcionalidade às coisas, tanto à gravidade do pecado, quanto à medida para solucionar o pecado, que é uma medida, né, assim, extraordinária, para se dizer
o mínimo, né? Aquilo que Jesus fez por nós. Então, a onipresença de Deus também, né, falamos aí da santidade, encoraja os crentes a confiarem nele de todo o coração, pois seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, também serve para o nosso conforto, porque Deus está conosco. Existe até uma musiquinha que a gente canta, né? Deus está aqui, tão certo quanto o ar que eu respiro. Então, esse cântico reflete essa natureza de alguém que é invisível, mas ele está aqui. E eu tenho certeza da presença dele. Então, isso diz respeito, né, também à finitude. Ele está perto dos quebrantados de coração e assim podemos derramar nossos corações ao Senhor por onde quer que estejamos, pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Veja aí a expressão, né? Socorro bem presente nas tribulações. Então, ele está sempre conosco. A presença de Deus com o seu povo nos ensina a andar com ele. Ele nos chama para andar diante dele em integridade moral. Então, tem muito a ver com o primeiro ponto, mas o fato é que ele nos ensina a andar com ele. Ele está conosco. Aquilo que Jesus fez com seus discípulos, Deus faz conosco. A gente pode ficar com uma imensa inveja dos discípulos, porque conviveram com Jesus durante 3 anos, mas ele, Deus, né? Jesus está conosco, ele faz exatamente a mesma coisa. E assim ele nos ensina a andar em integridade moral, né? E a onipresença do Deus Trino pode nos tornar cristãos destemidos. Em que sentido? Ora, ele é infinito e toda a realidade ao nosso redor é finita. Quem poderá? Né? Deus é maior do que o mundo. Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que todas as coisas. Então, quando a gente tem essa visão da infinitude de Deus, isso também faz com que nós tenhamos mais coragem para viver, coragem para obedecer e coragem para enfrentar os inimigos e os obstáculos, né, que surgem diante de nós. Então, que nós possamos, queridos, cultivar, né, essa visão de Deus, uma visão de um Deus grande, infinitamente grande, e quanto maior, né, for esta visão de Deus, tenho certeza que maior será a nossa confiança em relação a Ele. Então, é isso, que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar a crescer em santidade através do seu conhecimento. Amém? Tudo bem, Amém. gente. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Não sei se alguém quiser também fazer algum comentário, fica à vontade. Não, para quê? Para ver que a gente está aqui. Então, Não, vou tá pedir certo. para Ivete, pedir para a irmã Ivete fazer uma oração. Ivete, por favor. Tá bom. Oremos, irmãos. Deus amado, Pai querido, ó Senhor, por mais que falarmos das suas qualidades, ó Deus, jamais, jamais conseguiremos atingir totalmente o que o Senhor é. Mas te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deixou te conhecer. O Senhor está presente conosco. Essa é a certeza que o Senhor nos dá, porque se não fosse assim, não estaríamos aqui. Obrigado, meu Amém. Pai, por tudo que o Senhor é para nós, por tudo que o Senhor fez, faz, fará. Obrigado, Senhor. É o que podemos dizer. Perdoa, Pai, as nossas fraquezas, somos pequenos mesmo. Jamais conseguiremos entender sua grandeza, sua imensidão, sua onipresença, sua onisciência, jamais. Mas sabemos, ó Deus, tudo que o Senhor é, mesmo não conseguindo chegar a limite algum, porque não tem limite. E isso é o que nos torna, ó Pai, cada vez mais dependentes de Ti. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está presente conosco, o Senhor nos chamou para si, e aqui estamos, ó Pai, querendo cada vez mais que que a gente entenda e que a gente não se desvie de Ti nunca, Senhor, porque o Senhor está conosco a cada instante.
É isso que o Senhor tem nos dado, é isso que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos, Senhor, porque conseguimos sempre enxergar em nossas vidas a Sua presença conosco. E possamos, ó Pai, estar sempre prontos a te ver, a te sentir e te agradecer. Por mais que agradecemos, jamais será o suficiente. Mas aqui estamos, pequenos, pecadores, mas entregamos a Ti as nossas vidas. E agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Valeu, Ivete. Deus abençoe, amados. Gustavo, Amém. também a Jane, Vanúzia aqui com a gente. E que Deus abençoe. Domingo que vem estaremos juntos aí, se Deus quiser. Deus Bem, quiser. pastor, estou Amém. aí de volta. Tá Amém. certo. Legal, Jane. Beijo Valeu, para valeu, todos. Boa Wilmer. noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Boa gente. noite. Boa noite. Boa Amém. noite. Boa Boa noite, noite. pastor. Valeu, gente.